A gente confere agora como foram as atividades de campanha dos candidatos à presidência da República nesta segunda-feira com Carolina Abelim. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, recebeu em Brasília um grupo de apoiadores e falou sobre o movimento Sem Terra e concessões de títulos de terra. Era posse, passou a ser proprietário. Esse pessoal era tudo de esquerda. O registro da terra facilitou demais. Você pode ver, há pouco tempo, o governo Fernando Henrique era uma invasão por dia. O nosso são 4 por ano. Mas porque nós demos dignidade pro cara. Deu o título para ele. Tirei dinheiro de ONGs que financiava os cabeças do MST. À noite, o presidente participou de cerimônia na Embaixada de Israel. Pouco depois, pelas redes sociais, Bolsonaro criticou o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, por suspender trechos de decretos que facilitaram a compra e porte de armas. Sem citar o ministro, Bolsonaro afirmou que uma ação autoritária nunca é assim chamada por seu autor. Pelo contrário, ela aparenta combater supostas ameaças para que seja legitimada. Assim, abusos podem ser cometidos sob o pretexto de enfrentar abusos. Esse é o mal das aparências. Elas favorecem os verdadeiros tiranos. Bolsonaro ainda afirmou que nenhuma medida de seu governo atentou contra a Constituição e a liberdade e que sempre esteve ao lado do povo. Durante meu governo, estivemos sempre ao lado do povo. Nenhuma das medidas que atentaram e atentam contra a Constituição e a liberdade dos brasileiros foi tomada por nós. Pelo contrário, fomos escravos da verdadeira carta de nossa democracia. A realidade sobrepõe as aparências, afirmou. Ainda sem citar nomes, o presidente da República afirmou que atitudes autoritárias já levaram o país à violência. Esse mundo afastou os brasileiros de seus valores, das decisões políticas do país. Permitiu florescer em nosso solo um dos maiores esquemas de corrupção do planeta e fez com que alcançássemos níveis de violência semelhantes a nações em guerra civil. Estes não são sintomas de paz, disse. Simone Tebet, do MDB, encerrou o dia de ontem fazendo uma caminhada pela região central de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela falou sobre a exploração de minério na Serra do Curral, cartão postal da capital mineira. Defendeu os empregos gerados, mas pediu atenção para que a atividade seja feita com responsabilidade ambiental, assim como no bioma amazônico. Se nós fizermos o dever de casa, mantendo a árvore em pé, é possível dar dignidade para os 28 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Ali você tem agricultura familiar, ali você tem aquele que planta cacau, que planta açaí, que planta que tem o extrativismo, que tem a pesca, que tem a pecuária intensiva. É dar instrumentos para que ele possa produzir com responsabilidade, fazer com que o mundo pague para o Brasil pelo oxigênio que nós estamos emitindo. Então é mercado de carbono, nós vamos fazer do mercado de carbono a terceira safra. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, a quem disse que apoia o ingresso da Bolívia no Mercosul. Na parte da tarde, Lula participou de um encontro com representantes da Frente Nacional de Defesa do Sistema Único de Assistência Social. Na ocasião, o candidato ouviu depoimentos de inscritos no Cadastro Único e usuários de programas do governo. Sem citar nomes, Lula disse que os governantes não conhecem quem passa dificuldades, por isso não têm empatia, e que não falta dinheiro no país para assistência social. O que falta é colocar os pobres no orçamento da União. Que esse país tem uma dívida que nós vamos pagar. Nós vamos pagar porque não há outra razão para eu me candidatar se não for a tentativa de resgatar a dignidade do povo desse país. Sabe, eu acho que é importante a gente dizer que nós vamos ter que eleger bastante deputados e bastante senadores, porque nós precisamos fazer uma nova política tributária nesse país. A gente tem que desonerar o salário para poder onerar as pessoas mais ricas desse país. Lucros e dividendos têm que pagar imposto de renda. No discurso, Lula também falou sobre ter sido preso. Você sabe que eu não me incomodo mais com o fato da minha prisão. Porque eu fico olhando, eu fico vendo, Mandela foi preso e saiu para ser presidente da República. Gandhi foi preso
E foi ele quem libertou um país do tamanho da Índia, da Inglaterra, e depois mataram ele. Luther King foi preso e depois fez a luta que fez. E eu estou convencido de que aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. E ainda Felipe Dávila, do Partido Novo, participou de uma sabatina sobre propostas para a Amazônia em Manaus. Sofia Manzano, do PCB, cumpriu agenda em Brasília, onde discursou para apoiadores. Soraya Tronic, do União Brasil, cumpriu agenda em Brasília, onde deu uma série de entrevistas, inclusive para o portal Jovem Pan. Vera Lúcia, do PSTU, também concedeu entrevista em São Paulo. Os candidatos Constituinte Emael, da Democracia Cristã, Pablo Marçal, do PROS, Padre Kelmon, do PTB e Leonardo Péricles, da Unidade Popular, não divulgaram agenda. E ainda sobre eleições,